Oi, eu sou a Ida e eu não vou estender muito nessa introdução. Só vou dizer que hoje eu vou contar a história de Cookie Run. Sim, um joguinho de biscoitos tem bastante história. E quando eu digo bastante história, é bastante história. Tá vendo isso aqui? Esse é o tanto de capítulo que tem nesse jogo. O Crispia, que é a história principal, tem esse tanto e ainda tem o Beast East. E tudo isso se resume a texto. Texto pra caramba. E daqui pra frente só vai aumentar, porque a cada atualização tem uma história nova e diferente. E pro meu azar, a tradução do Cookie Run Kingdom não existe mais, era uma função beta. Então eu tive que me virar pra resumir a maioria das coisas. Eu fui lá na wiki do jogo, que graças a Deus tem a sequência inteira dos diálogos e só dá pra traduzir pelo Google mesmo. Aquela tradução meio cagada, mas você dá pra entender. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu não vi nenhum vídeo em português contando a história. E eu gosto desse jogo e eu tenho um histórico muito bom com os jogos. Olha onde ele parou. Olha onde ele parou. Olha onde ele parou. Do ladinho da bandeira. Faz mais de 2 horas que eu tô aqui. E acreditem que o Cookie Run Kingdom conseguiu me enlouquecer também. Ah, só que agora eu tenho o Shadow Milk. Eu dou um peteleco nos inimigos e acabou. Então talvez fazendo esse vídeo dê um pouco de sorte, porque eu ainda não consegui pegar o Burning Spice, porque é isso que eu queria. Sem mais enrolação, bora pra história. Em um passado distante, após o caos do ferro e da chama diminuir, várias criaturas assadas por bruxas foram espalhadas pelo mundo. Entre eles, 5 cookies foram agraciados com uma Soul Gem, uma pérola da alma do tipo mais puro. Eles governavam os biscoitos como reis e rainhas, trazendo uma era de ouro, paz e prosperidade. Mas isso não durou muito tempo. Um prenúncio da escuridão apareceu e deixou que a sombra e o mal infestassem a terra. E mais uma vez o mundo explodiu em caos. Mas os 5 heróis, os guardiões da paz, se levantaram novamente e a guerra pelo destino dos cookies começou. E então eu vos apresento os 5 heróis. White Lily Cookie, biscoito de lírio branco. Hollyberry Cookie, biscoito de amora. Dark Cacao Cookie, biscoito de chocolate preto, que dos 5 é o melhor de todos. Eu não sou imparcial, eu já disse, eu vou favorecer quem que eu gosto. Golden Cheese Cookie, biscoito de queijo dourado. E por último, Pure Vanilla Cookie, biscoito de baunilha pura. E nesse momento seu reino está sendo atacado pela Dark Enchantress Cookie, ou biscoito bruxa das trevas. E como o nome dela já era imponente e assustador, eu fiz questão de estragar ele com um apelido idiota. E até hoje eu chamo ela de biscoito bruxa véia. Quando eles se encontram, ela levanta o questionamento do porquê os biscoitos foram criados. Amiga, se eu te contasse, você ia acreditar, né? Até porque você viu. Depois de apanhar dos heróis, ela fica com raiva e arranca Soul Gems deles. E quando ela estava prestes a mostrar a visão dela sobre o mundo, o Pure Vanilla, que a esse ponto já devia estar de saco cheio, provavelmente deve ter pensado, não, chega, não aguento mais. Vou acabar com essa bruxa véia sozinho. E nessa explosão, tanto os heróis quanto a bruxa desapareceram. Toda a civilização dos biscoitos começaram a esculhambar de novo. Um tempo se passou até que um biscoito até que bem comum abriu os olhos dentro do forno de uma bruxa. E então o herói dessa história, Ginger Brave, apareceu. E bom, como esse pedaço é apenas introdução às coisas do jogo, mecânicas e personagens, eu vou fazer um resumo bem rapidinho. O Ginger Brave, ou Biscoito Valente, é acordado por esses gnomos de açúcar e dá um gritinho bem exagerado. Oh yeah! E ele se reencontra com seus amigos Biscoito de Morango e Biscoito Mago. E basicamente esses dois também conseguiram fugir do forno da bruxa. Falando nisso, a Moranguinho ela conseguiu ver a bruxa comendo um biscoito. E eu gostaria muito de saber qual que é a pira dessas bruxas de comer um biscoito vivo. Tipo, qual que é a brisa? Por que que alguém ia querer comer uma comida viva?
Eu ia ficar com dó, eu não ia ter coragem. Então a função dos gnomos de açúcar é reconstruir o reino dos biscoitos. Logo, o seu reino. Aí você pode colocar nome e decorar do jeito que você quiser. Então na floresta eles encontram um cortador de biscoitos e levam pro reino. Basicamente o passe de gacha para você conseguir outros biscoitos. E usando o cortador aparece a Chili Pepper Cookie. A biscoitinha de pimenta que tava no meio de um assalto e foi parar no reino. Eu não tô nem zoando. E ela ainda fica chateada quando descobre que não tem nenhum banco lá. E falando em assalto... Fools! What's taking so long? Have you found the crown? 3 pessoas entraram no seu castelo e começaram a procurar pela coroa, liderados por esse mendigo que diz que a coroa contém o poder das lendas. Ele então coloca a coroa num cachorro de bolo e manda ele correr pra longe. E o trio se vê obrigado a correr atrás do cachorro. Bad K-Count! Give back the crown! No meio do caminho eles encontram um moleque, Custard Cookie III, ou biscoito de Quindim III, um biscoitinho que sonha em ser um rei, e já se autodeclarou rei daquele reino. Se junta à equipe junto com a Chili Pepper, que tava com uma baita pressa pra pegar a coroa. Pois então sabe que tá na hora de pegar aquele cachorro com a minha, nossa coroa. Sabe, em nome da justiça. No meio do caminho, bateu a fome em todo mundo e eles encontraram essas gominhas de procedência duvidosa. E o Quindim não pensou 2 vezes antes de comer, e tinha um gosto muito ruim. Mais pra frente eles viram outros cachorrinhos comendo essa mesma gominha, enquanto o cachorro da coroa ia embora mais uma vez. E o Valente estava com tanta fome que ele cairia duro se ele não comesse agora. Mas os cookies sentiram um cheiro doce vindo de uma vila. Vila essa que pertencia aos Jelly Bears. E como eles são bonzinhos, eles convidam os cookies para comer no almoço. Depois do almoço, passeando pela vila, a Pimentinha que tava fuçando nos armazéns dos ursinhos fala que tá vazio. Não que ela tenha pegado alguma coisa, mas porque a carga especial de geleia real ainda não chegou. E o grupo se oferece para ajudar a achar os trabalhadores. Enquanto isso, do outro lado da floresta, o maestro Gnomo foi sequestrado por aquele mesmo mendigo que invadiu seu castelo. Well. What a picky eater we have here. Then how about a nice, refreshing swim? Ele tava querendo forçar o Gnomo a comer aquelas gominhas, ameaçando jogar ele na água e ainda botar leite em cima dele para derreter. E na hora H, o Valente e sua turma aparecem. Com o Gnomo resgatado, ele conta toda a história. Então, basicamente, ele tava viajando e os monstros sequestraram ele para forçar ele a comer aquilo lá e se juntar ao grupo dos malvados. O Biscoito Mago levanta a possibilidade que se você comer aquelas gominhas, você vira um Cake Monster. Mas, por enquanto, isso é tratado apenas de uma teoria. No meio do caminho para achar o bolo, eles encontram uma minhoquinha que fala que vai ser um dragão. É só isso mesmo. Mas guardem essa informação que vai ser importante. Eles acham mais alguns ursinhos que falam que comeram e não teve nenhum sinal de transformação. E que os monstros de bolo estavam usando a geleia real para fazer aquelas gominhas. Perto da ponte eles encontram um monstrão de bolo chamado Choco Hellhound Brute. E questiona eles por que eles vão interferir no plano maravilhoso deles. E o Valente, querendo bater de frente com ele, chama ele pra briga. Conclusão, o Chocobrute apanha, quebra a ponte e vai embora. E a esse ponto, eu acho que a coroa já se escafedeu, porque ninguém mais lembra dessa coroa depois disso. Com a ponte consertada, eles vão para Dragon Hill. Ainda perseguindo o Chocobrute, no meio do caminho eles sentem um aroma de flores, levando eles a um campo de lírios, onde a White Lily Cookie estava lá, aparentemente com a memória perdida. Antes que pudessem lhe oferecer qualquer ajuda, ela vai embora. Caminhando mais um pouquinho, eles encontram aquela minhoquinha e fica por isso mesmo. Logo em seguida encontram a Lily de novo, que conseguiu lembrar seu nome. Mas ela não tem 100% da memória recuperada. Mas pelo menos ela conseguiu lembrar que o Chocobrute passou por ali. Então ela decide se juntar a um grupo do Gingerbread. Mais pra frente eles encontram um gato morcego que tenta parar eles de continuarem com seus planos, mandando um monte de bolo pra cima deles. O que não adiantou muita coisa, então ele usou outra carta na manga, transformando aquela minhoquinha em um dragão de gelatina gigante, que rapidamente é derrotada pelos cookies, voltando a ser uma minhoquinha normal. Não, seus idiotas, ele seria nossa arma. Ô, mendigo, você que é o chefe aqui, é? Mendigo? Mendigo? Você anda pelado e eu que sou o mendigo? E o mandante desse crime se apresenta como Licorice Cookie, ou biscoito de alcaçuz, um dos meus preferidos, aliás. Vocês até podem ter vencido dessa vez, biscoitos, mas eu vou voltar. Meus planos teriam dado certo se não fosse esse bando de bolacha de maisena. E é assim, meus amigos, que eu resumi 1h30 de diálogo em 10 minutos. Então, pelo amor de Deus, me dá um apoio, dá um like aí, compartilha pra quem gostar dessas coisas. E pra não perder o costume, cuidado com as bruxas, pode ser que você encontre uma por aí. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.